Olá, amigos, boa noite, bem-vindos a esta atualização profética. Sintam-se todos cumprimentados. E eu quero compartilhar com os irmãos agora algo fascinante e triste ao mesmo tempo. Mas realmente é isto que estamos vendo nestes últimos dias. A presidente do Comitê Nacional Alemão da Federação Luterana Mundial e, ao mesmo tempo, bispo-presidente da Igreja Evangélica Luterana no norte da Alemanha, reuniu-se com o Papa Francisco, onde expressou saudações em nome de todos os protestantes alemães. E ela disse a Francisco que muitas pessoas, nomeadamente protestantes, se sentem ligados ao Papa Francisco por sua defesa em nome da mudança climática. Isto é interessante. O fato de que protestantes agora vão ter com o Papa Francisco para elogiá-lo e dizer que se sentem conectados, ligados a ele profundamente pelos laços climáticos, por sua defesa climática. Queridos, vejam que isto vem do The Vatican News. É dito, em primeiro lugar, transmitia as saudações dos cristãos luteranos da Alemanha ao Papa e agradecia-lhe pelo fato de que muitos se sentem ligados a ele no seu grande comprometido compromisso, ok? Com a preservação da criação e com a justiça climática, ok? E ela diz, também mencionei que é atualmente muito importante para nós, enquanto cristãos em todo o mundo, e que nos une para trabalharmos em prol da paz. Uau, interessante. Ela diz que muitos cristãos se sentem ligados ao Papa Francisco no seu compromisso climático e que o Papa é atualmente muito importante para os cristãos em todo o mundo, porque ele une os cristãos e trabalha também em prol da paz. Continua. Eu também pude dizer-lhe o quão importante é para os cristãos, especialmente no nosso país, para os crentes luteranos, mas também para os nossos outros irmãos e irmãs, que continuemos a progredir ainda mais nos passos rumo à unidade uns com os outros. Bem, deixe-me vos dizer que o Papa Francisco em si tem suas qualidades pessoais que eu não quero aqui desmerecer. Mas enquanto lidera uma organização que não está em harmonia com a palavra de Deus, como é que ela pode dizer que ele é importante para os cristãos enquanto conduz milhares de pessoas à perdição eterna? Esta é a questão. E é dito, todas as discussões servem para garantir que as coisas continuem a avançar. E cada conversa é um bom passo, o que significa temos boas conversas uns com os outros, trocamos ideias e todos esperamos que haja sempre uma compreensão mais profunda uns dos outros, uma comunidade cada vez maior e também sinais de unidade visível. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência, a tão elevado preço comprada. E de fato, há muito que os luteranos já deviam ter deixado esse nome de Lutero, pois parece que eles se esqueceram porque protestaram. Isto se manifestou de forma visível em 2017, quando convidaram Roma para celebrar os 500 anos da Reforma. Eu fico me perguntando se Lutero despertasse para contemplar aquilo. Ele se sentiria orgulhoso. Ele lembraria dos seus anos de sofrimento para libertar a palavra de Deus. E hoje, os seus colegas estão voltando atrás. Queridos, nós lemos aqui algumas passagens. Grande conflito. O romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência, a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Isto é verdade. Hoje em dia você não pode falar mais sobre certos assuntos. Hoje em dia você não pode falar mais sobre Apocalipse 17 no contexto que Lutero aplicava. Por quê? Porque este é o tempo de perdão, cura
mas também um tempo em que a palavra de Deus é silenciada. Voltaremos às trevas, irmãos. Vejam aqui, os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o, têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo. E parece que, infelizmente, em nosso meio, existem pessoas que parece que não lêem o livro Grande Conflito. Infelizmente, em nosso meio, parece que existem líderes que não lêem o Espírito de Profecia, que não lêem o Grande Conflito que está sendo distribuído no mundo. Uma aparente contradição. Pregamos uma coisa, distribuímos livro falando uma coisa e praticamos outra coisa. Irmãos, há alguns dias, o ilustre Ganoni Diop mais uma vez surpreendeu-nos com uma apresentação feita em uma reunião anual, a Conferência Geral. O que ele fala aqui? É um pouco triste e lamentável. Escutemos o que ele diz. We mentioned that we mingle with other Christians and other religious people precisely as witnesses, because we have a good news and everlasting gospel to share in the context of the three angels' messages. Mencionamos que nos misturamos com outros cristãos e outras pessoas religiosas, precisamente como testemunhas, porque temos boas novas e o Evangelho eterno para compartilhar no contexto das três mensagens angélicas. And I would like to just show you very briefly few slides. One of the organizations that we have been attending as a church since 1957 is the Conference of General Secretaries of Christian World Communions. Eu gostaria de mostrar brevemente alguns slides. Uma das organizações que participamos como igreja desde 1957 é a Conferência dos Secretários Gerais das Comunhões Mundiais Cristãs. These are top leaders of other Christian denominations, secretary generals, and all the major Christian churches are actually represented there. Estes são os principais líderes de outras denominações e todas as principais igrejas cristãs estão realmente representadas lá. I mean, those churches which are recognized as genuine Christian church. Quero dizer, aquelas igrejas que são reconhecidas como uma igreja cristã genuína. In fact, it is interesting to see there is a list of Christian churches. If I go back, Christian World Communion, and here you can see the Seventh-day Adventist Church is recognized. Yes, we are not seeking approvals from other people, but being recognized as a genuine Christian church is important. De fato, é interessante ver que há uma lista de igrejas cristãs. Se eu voltar às comunhões mundiais, e aqui você pode ver a Igreja Adventista do Sétimo Dia é reconhecida, sim. Não estamos buscando aprovações de outras pessoas, mas ser reconhecidos como uma igreja cristã genuína é importante. There is no shame in being recognized of a Christian church, and that doesn't mean trying to please other people, but our credibility is at stake. Não há vergonha em ser reconhecido como uma igreja cristã, e isso não significa tentar agradar outras pessoas, mas nossa credibilidade está em jogo. Ah, sim, a nossa credibilidade está em jogo. Porque se você vai oferecer a alguém o livro Grande Conflito, que lá nos capítulos finais fala sobre os eventos finais, fala sobre o ecumenismo, sobre a união das igrejas com o Estado, fala sobre a união das igrejas com Roma, essa pessoa lê e depois vê estes vídeos, vê estas apresentações destes grandes homens. A primeira coisa que vai dizer é que nós somos incoerentes, que nós pregamos uma coisa, fazemos outra. Claramente, sim, irmãos, estamos colocando a nossa credibilidade em jogo. Vamos continuar. In fact, on this list, you can see there are, the Anglicans, Baptists,
Christian Holiness Association, and here you have the General Conference of Seventh-day Adventists, recognized as an official church. De fato, nesta lista você pode ver anglicanos, batistas, e aqui você tem a Conferência Geral dos Adventistas, reconhecida como uma igreja oficial. Ok, uma pausa, irmãos. Eu tenho que fazer essa pergunta. Será que nós precisamos mesmo que o Concílio Mundial das Igrejas ou que esta Conferência de Comunhões Mundiais Cristãs diga que nós somos uma igreja genuína? Precisamos mesmo que eles digam isto? Outra pergunta. Significa então que todas as igrejas afiliadas a este movimento são genuínas? Fala sobre batistas, anglicanos e outras denominações cristãs. Porque estão lá, são genuínas. E nós também queremos ser vistos como verdadeiros cristãos. Temos que estar lá. Alguma coisa não está clara aqui. Vamos continuar. But interestingly, if you were to look at this same organization, also identified other communions that call themselves Christians, but are not recognized as such by the official Christian organizations. Mas, curiosamente, se você olhar, esta mesma organização identificou outras comunhões que se autodenominam cristãs, mas não são reconhecidas como tal pelas organizações cristãs oficiais. And if you can look here, you have worldwide communions, and they are called with heterodox Christologies. And they are Church of Christ, the Scientology, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, etc., even the Jehovah's Witnesses. Você tem comunhões mundiais e são chamadas cristologias heterodoxas. E são a Igreja dos Cientologistas, Mormons, até mesmo as Testemunhas de Jeová. But you can see here the work that some Adventists have initiated since 1957 was to make sure that we are not part of this list, that we are recognized as a genuine Christian church. Mas você pode ver o trabalho que alguns adventistas fizeram desde 1957 foi para garantir que não fazemos parte desta lista, que sejamos reconhecidos como uma igreja cristã genuína. Interessante. Agora, eu pergunto, Mormons e Testemunhas de Jeová, de forma particular, não fazerem parte desta lista de igrejas genuínas, muda o quê? Muda o quê? Porque em todas as ruas eu vejo Mormons pregando o Evangelho. 2 a 2. Em todas as ruas eu vejo Testemunhas de Jeová distribuindo literatura. Todas as ruas. Não fazem parte, sim, das igrejas genuínas. Mas estão a pregar o Evangelho. Estão a fazer o seu trabalho. Ainda que ensinando algo contrário à palavra. Mas estão trabalhando. Eu dou parabéns às Testemunhas de Jeová. Dou parabéns aos Mormons. Porque, embora não façam parte da lista das igrejas genuínas, estão a fazer o seu trabalho. E eu quero vos mostrar outro vídeo que ele fala. Mas deixe-me vos dizer que a nossa credibilidade não pode ser deixada a cargo de instituições ecumênicas. Não são elas que decidem a nossa credibilidade. Jesus nunca deixou nenhuma lista de igrejas genuínas. O que caracteriza uma igreja genuína não é a sua adesão a um movimento ecumênico, mas a doutrina que ela sustenta. A doutrina, meus irmãos. E talvez muitos de nós ainda levaremos algum tempo para entender que este tipo de discurso, me perdoem, porque eu sou pecador, mas deixe-me vos dizer que este tipo de indivíduo, que este tipo de líder vai minar a obra que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem no mundo. Proclamar as 3 mensagens angélicas. Chegamos a um ponto agora em que na igreja nós procuramos trazer as coisas de forma muito sentimental. Não podemos ofender as pessoas. Deixe-me vos dizer que pregar o Evangelho não é ofender as pessoas. Deus, quando mandou Jonas para Nínive, não era para ofender as pessoas, era para mostrar o perigo que corriam de continuar em sua vida. As 3 mensagens angélicas não são para ofender ninguém. São para preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Porque a questão nos últimos dias é adoração. Ou adoramos ao Criador, primeira mensagem angélica, ou adoramos a besta, terceira mensagem angélica. Mas agora não podemos falar estas coisas. Temos que cuidar. Não podemos falar isto.
senão não seremos bem-vindos. Nós não precisamos nos preocupar com as consequências. Nós temos que nos preocupar em fazer a obra conforme Deus nos mandou. Escutem aqui o que ele diz. What is really at stake is the credibility of the Seventh-day Adventist Church in the public space. O que está realmente em jogo é a credibilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia na praça pública. A credibilidade. A pergunta que eu faço: até onde esta obsessão pela credibilidade da Igreja Adventista nos levará? Até onde? Até as mãos de Roma? Temos que ter muito cuidado em procurar trazer credibilidade a nós mesmos. Nós temos que fazer a obra conforme Deus nos mandou. E eu lembro que os sacerdotes, quando queriam matar Jesus, um dos objetivos que os levou a matar Jesus é por procurar manter na praça pública a sua credibilidade. Vejam aqui, João capítulo 11, começando do verso 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Verso 47. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. 48. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão o nosso lugar como a nossa nação. Os sacerdotes estavam preocupados com a sua reputação, estavam preocupados com a sua posição na praça pública. O que fizeram? Crucificaram Cristo. Portanto, é perigoso colocar em primeiro plano a nossa reputação. É perigoso colocar em primeiro plano a nossa credibilidade na praça pública acima da palavra de Deus. Vamos continuar. If Seventh-day Adventists are perceived as hostile, slanderers, accusers of others, and highlighters of what is wrong with others instead of focusing on what is right with us, then people will pay us back by intentionally pushing back on any request from us. Se os adventistas do sétimo dia forem vistos como caluniadores e hostis, acusadores de outros e destacadores do que há de errado nos outros, em vez de se focar no que é certo para nós, então as pessoas nos retribuirão, rejeitando qualquer pedido nosso. Eu não sei se entendi bem. E, na minha falsa compreensão do que ele falou, parece que está dizendo que pregar a profecia é ofender alguém. Porque ele diz, se os adventistas do sétimo dia forem vistos como caluniadores, como aqueles que buscam detectar erros nos outros, sempre receberemos o quê? Uma reação das pessoas e não conseguiremos influenciar as pessoas. Bem, parece que ele está dizendo que não se pode mais falar sobre a besta. Parece que ele está dizendo que não se pode mais falar sobre Apocalipse capítulo 17. Os adventistas não podem ser vistos como caluniadores. E falar sobre Apocalipse 17, irmãos, não é ser caluniador, é falar do que a palavra de Deus diz, porque esta é a revelação de Jesus Cristo. Jesus é caluniador? Se foi ele que disse, Apocalipse capítulo 17 foi ele que disse, a descrição da grande meretriz, vestida de púrpura e escarlate. Quando olhamos para a história e olhamos para a realidade, está claro que Apocalipse 17 está falando de Roma. E ele diz, se nós formos vistos como caluniadores, não é caluniar, meu irmão, é falar a verdade. Nós estamos perante um grande conflito entre o bem e o mal. Não é tempo agora de procurar usar sentimentalismo para abafar a missão que nós temos de transmitir a verdade para o mundo. Queridos, ele diz que se pregarmos a verdade, as pessoas vão nos retribuir. Este não é o nosso objetivo, que as pessoas nos retribuam. Mas também não precisamos nos preocupar com as consequências. O pregador não precisa se preocupar com as consequências. Pregue a palavra de Deus. O pregador não precisa se preocupar se a pessoa vai se converter ou não. Pregue a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem fará a sua obra final. Irmãos, isto é sério. Lemos aqui algumas passagens para fecharmos. É dito
Não devemos adular o mundo, nem pedir-lhe perdão por ter que dizer a verdade. Devemos desprezar toda dissimulação. Desprezar dissimulação. O que é dissimulação? Vamos ao dicionário. Dissimulação. Ato de dissimular o... fingimento. 2. Aparência falsa, o que engana. Disfarçar. Não podemos disfarçar. Usar máscaras. Tentar cobrir a responsabilidade que temos de pregar as 3 mensagens angélicas. Os adventistas do sétimo dia não podem usar dissimulação. Entenda-se que os adventistas do sétimo dia não devem fazer acordos. Não há acordo, meu irmão. Não há acordo. Nós temos que amar, sim, os outros cristãos, porque Jesus tem pessoas fiéis em todos os lugares. Temos que amar a todo mundo. Temos que trabalhar para ajudar as pessoas, sim. Até porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a ADRA, que ajuda as pessoas. E todos nós temos que ajudar. Agora, esse ajudar, esse amor, não deve encobrir o quê? A mensagem, meus irmãos. Não deve. Em vossas opiniões de fé, não deve haver a mínima aparência de incerteza. O mundo tem direito a saber o que esperar de nós. Não há acordo nenhum. Não há nenhum acordo ecumênico que os adventistas devem fazer. Não. Continuamos outra passagem, Testemunhos Seletos. Chamou Deus sua igreja hoje como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Agora vejam o que ela diz. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-os das igrejas. Está aqui, irmãos. Separou-os das igrejas. Não para serem mais especiais, não para serem mais santos que ninguém, mas para darem uma mensagem especial, uma missão especial. Vejam, fê-los depositários de sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Os 3 anjos de Apocalipse 14 representam um povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão, como agentes seus, fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Irmãos, não se deve permitir que coisa alguma impeça esta obra. Nem um movimento ecumênico. Não. O amor ao próximo não deve impedir a pregação da verdade. Porque a gente pode oferecer cesta básica às pessoas, oferecer comida, e chegar no fim as pessoas se perderem. Porque não souberam escolher no grande conflito. O melhor presente que a gente pode dar às pessoas é a verdade. Irmãos, vamos terminar. Pela graça do Senhor, eu os verei no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até breve.